gracinhas! E aí, tudo bem com vocês? Mais um episódio do Que Papo é Esse, gracinha? Bom, você sabe que estamos no mês de março, que é o quê? Dia Internacional da Mulher. Aliás, o mês todo de março é nosso. Sabe por quê? Porque um dia, para nós, é muito pouco, gente, pelo amor de Deus. E olha, esse mês nós escolhemos a dedo mulheres incríveis que chegam aqui, além de contarem histórias, elas vêm trazendo e tirando dúvidas, e não é fácil. Hoje nós temos uma convidada incrível, que você vai saber já quem é. Olha, é o seguinte, o nosso podcast, ele acontece toda quarta-feira às 18 horas. Estamos nas redes sociais, você sabia? Não te contaram? Ah, tá de brincadeira. Que isso, a gente tá no... Ó, temos um canal no YouTube, Que Papo é Esse, Gracinha JF. Estamos no Instagram, Que Papo é Esse, Gracinha, com 2 As. E por aí vai, a rede, todas as redes a gente tá lá. Bom, é o seguinte, vamos entrar no texto, senão daqui a pouco o diretor fica aqui no ponto, ó. Então, vai enrolar até quando? Gente, olha, nesse episódio, nós estamos recebendo, na verdade, a queridíssima psicóloga e sexóloga. São 2 mulheres numa só. Isso é só para começar, tá, meu amor? Elisângela Pereira, vamos sim, vocês devem estar assim, mas eu quero saber, calma, nós vamos sim falar da vida sexual das mulheres, vamos esclarecer dúvidas para que você, mulher, é com você que eu tô falando, porque, olha só, às vezes a pessoa pensa assim, mas peraí, vai falar só para mulher? Não, meu amor, nós vamos falar para você e o seu parceiro, chama ele também para assistir com a gente. Vai ser tão útil, você não está entendendo. Vai ser tão esclarecedor. E é isso. Olha, eu quero agora apresentar para todos vocês nossa queridíssima sexóloga e psicóloga, doutora Elisângela Pereira. Tudo bem, Gracinha? Prazer. Prazer é todo meu. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Você sabe que eu já venho te namorando há um tempo, né? É mesmo? Que delícia! Há tempos eu já fui pela tua rede social, olhava. Falei, filho, eu estou de olho na doutora Elisângela. Eu conheço. Falei, sério? Eu estive com ele muitas vezes. Pois é. Eu falei, Felipe, e por que... Calma que eu vou fazer o contato com ela. Aí quando fez o contato, ela tá de férias. Eu falei, não, eu quero ela agora no mês de março com a gente. Mas são 10 dias só. Muito rápido, né? Não dá pra ser mais, né, doutora? Muito tempo, não. Não. Senão as pessoas piram. Não é? Não piram? Eu não sei se piram, mas que eles ficam indignados, eles ficam. Porque eu tive paciente que falou assim, como assim você vai sair de férias e não me dá nenhum aviso prévio? Olha pra isso. Você tinha que ter me avisado pelo menos 15 dias antes, que era pra eu me preparar emocionalmente. Olha pra isso! Ou seja, se bobear, você jamais pode sair de cena. Se deixar realmente. Eu sei. É muito mais trabalho. E precisa sair, tá? Pra poder respirar outros ares, pra voltar. Recarregar, é muito pesado. Muito pesado. Eu sei. Gente, olha só, nós vamos começar do começo, né? Vamos do lá. começo da vida sexual feminina. Ok. Doutora, a primeira pergunta é, existe uma idade para que as meninas iniciem a sua vida sexual? Como fazer isso de uma forma segura, né, e responsável? Porque hoje está tudo tão mudado. O primeiro passo seria a masturbação? Eu te fiz 3 perguntas agora. Vamos desmembrar isso. Por partes, exato. Então tá, primeira. Isso. Se existe uma idade. Isso. Na verdade, não existe uma idade, né? Mas em média, as meninas têm começado a vida sexual delas por volta de 14, né? Nessa média. Há exceções, às vezes um pouquinho mais, um pouco menos, que é bem mais cedo do que era há um tempo atrás. A gente percebe que isso está cada vez mais precoce. Né? A gente tem casos de meninas com 12 anos, né? Inclusive grávidas. Eu ia falar que isso. É o que é grave. E eu ia falar isso, exato. E grávidas. Muito mal virou mulher, né? Sim. Muito mal chegou a primeira menstruação e já está grávida. E aí isso é um problema, porque na verdade é um corpo que nem está preparado para receber uma gravidez, porque não está pronto. Está quase brincando ainda de boneca. São 2 crianças, né? Meu Deus. Agora, assim, essas meninas, as suas mães levam elas até você? As mães levam exatamente para ter sexo seguro. Doutora, olha, minha filha começou a vida sexual agora, com 12 anos, já está grávida, e agora?
Como é que a gente faz? Muitas vezes as mães levam, porque ainda é um tabu as mães falarem sobre sexo com os filhos. Até hoje. Por incrível que pareça, apesar da gente achar que não, né? Ai, hoje em dia é mais tranquilo. Não é. Porque a pessoa, para falar livremente sobre sexo, sobre sexualidade, ela tem que ter a própria sexualidade muito bem resolvida. Então, quando essas mães não conseguem transitar bem nesses assuntos, elas ficam constrangidas, têm um desconforto. Então, elas levam e falam assim, olha só, conversa com ela para mim. Porque elas não sabem falar. Porque elas não querem falar. E não querem. Não também, querem, né? Até porque muitas têm meio que um mito de que se elas conversarem com as filhas sobre sexo, é como se elas estivessem meio que incentivando essas filhas a iniciar a vida sexual. O que é um absurdo, mas ainda existe esse tipo de pensamento. Até porque, assim, a filha espera, né? Quando eu tive minha primeira menstruação, eu não sabia o que era. Sim. Né? Porque foi lá atrás. Aquilo era tudo muito... Nem elas sabiam, né? Minha mãe, né? Vivia com tia e tal. Não sabia, a gente levava um susto. Que você olhava e falava, meu Deus, tô sangrando. Que é isso? Que tô que morrendo. É isso? Tô morrendo. É. E entrava em desespero, né? Não tinha essa coisa de explicação. Hoje tem e elas preferem passar para um profissional. Olha só que loucura. Agora, as meninas não deveriam, nessa idade, em vez de arrumar filhos, né? Ou arrumar namorados, elas não deveriam aprender, pelo menos, a se masturbarem, né? Porque, assim, você ensina isso para elas lá? Sim. Eu ensino isso para elas, eu indico vibradores, sugadores, né? Para que elas aprendam, em primeira instância, como que o corpo delas funciona. Porque para os meninos isso é muito mais fácil. Eles são incentivados a isso desde muito cedo, né? Então eu brinco que é para os meninos assim, vamos lá, mexe aí. E para as meninas para de mexer aí, tira a mão daí, fecha essas pernas. E isso lá na frente vai ter um reflexo. Sem dúvida. Né? E eu recebo muita mulher já adulta que tem muita dificuldade no toque. Às vezes chega com alguma disfunção. E aí a gente vai sugerir alguns exercícios que são para ser feitos em casa. E elas têm pavor. Por quê? Elas não querem se tocar, elas têm nervoso. Elas não conseguem olhar. Existe um exercício que eu peço para que elas olhem o órgão genital com um espelho. Elas não conseguem fazer. Que loucura. Entende? Porque a visão que é passada é muito distorcida. Né? Como se fosse algo feio, sujo. Mas é o que aprenderam. Porque então, é o que eu falo, hoje em dia a gente tem muita informação, né? E com isso, assim, você tem que primeiro, para gostar de ser tocada em algum lugar, primeiro você precisa saber onde você gosta e conhecer o teu corpo. E como. Não é só onde. É onde e como. O como é mais importante, inclusive. Mais importante. Porque muitas das vezes fala assim, mas o homem, ele não sabe me tocar. Eu tô com meu marido há não sei quanto tempo, ele não sabe me tocar, mas você ensinou para ele. Mas você sabe. Você sabe? Exato, a primeira pergunta. Mas você sabe onde gosta de ser tocada? Não. Então... E aí isso é muito comum e é triste, porque eu ouço as mulheres falando, não, mas ele é que tem que descobrir. Eu falo, não, ele não tem que descobrir nada. Você precisa ensinar para ele. Olha, eu prefiro quando você me toca assim. Eu prefiro quando você me toca assado. Olha, eu prefiro que você não faça isso dessa forma. E aí ele vai entendendo o caminho das pedras. Aí falar, beleza, agora deixa comigo que eu assumo. Exato. É por isso que é importantíssimo, mulherada, aprenderem a se tocar, a se masturbar, a se conhecer, né? Não é vergonha. Quanto de sex shop a gente tem por aí? Né? E hoje com a internet... Menina, com a internet, então... porque antes ainda tinha essa vergonha de entrar, de sair, e das pessoas verem. Hoje não, você consegue pela internet, chega lá bonitinho na sua casa. E não tem nada escrito, nada. Entendeu? Então, o porteiro, fiquem tranquilos, o porteiro nunca vai saber. Independente da vida entre casais, propriamente dito, nós vamos, assim, entrar numa questão individual da sexualidade feminina. O que faz com que muitas mulheres tenham pouco desejo sexual. E o que impede de atingir esse orgasmo, né? Tem alguma dica, orientação para essas mulheres? Talvez pelo fato que a gente falou que delas não quererem se tocarem, se conhecerem, será que é isso?
Isso também. Também, né? Isso é um dos motivos. Elas têm coragem de falar que nunca sentiu orgasmo? Sim, sim. Falam. E na terapia de casal? Na terapia de casal. Uau. Na individual, enfim, elas falam. Legal. Eu não sei. Eu pergunto, você já sentiu orgasmo? Sim. Olha, se eu senti, eu não sei. Eu falei, então você não sentiu, porque Porque você não saberia. Se tivesse sentido, você saberia. Exato. Se sentiu, não sei, é ótimo, né? Se já tive, eu não sei. Eu falei, não, então Meu você não teve. Deus. Então, assim, quando você falou sobre desejo e você falou sobre orgasmo. Então, a gente está falando sobre duas coisas que são diferentes. A falta de desejo, ela pode passar, primeiro, por uma educação muito rígida, principalmente para nós mulheres, isso é muito comum. Ela pode passar por algum problema hormonal. Então, é importante, o primeiro passo é a gente procurar um médico sempre. Né, fazer exames de sangue, ver como é que está a parte de hormônios em geral, né, se está tudo funcionando ok. A partir daí, se o funcionamento biológico, fisiológico está ok, então tirando isso, o que sobra é psicoemocional. Então, é com a gente. Exato. Olha, aí a pessoa chega lá com os exames, tudo ok. Então, a gente vai ter que trabalhar a cabeça dela. Né? Então, por que você não tem desejo? Por que você não tem vontade de transar? Aí vai depender. Tem casos de abuso, pessoas que sofreram abuso na infância ou na adolescência, né? Principalmente mulheres. E aí elas têm muita dificuldade depois de se relacionar, de se entregar, porque cada transa, cada relação vai fazer com que essa mulher reviva situações muito traumáticas. E se não for um cara carinhoso, então, que tenha todo né, aquele processo... Paciência exige muito amor, principalmente. Porque se for o sexo pelo sexo, esse cara não vai ter essa paciência. Ele não quer saber. Não. Ele não quer saber quais são as suas questões emocionais. Ele quer resultado. É isso entendeu? Ele quer resolver o problema dele. Ele quer resolver o dele, que se dane o seu. Entende? Inclusive, a doutora estava falando sobre isso, a gente estava falando em off sobre isso, né? De ter um relacionamento e a mulher está sendo abusada, né? Dentro do casamento. Dentro do casamento e não sabe. Sim. E acha que aquilo é normal. Sim. E ainda foi abusada lá atrás. Lá atrás. E sem ter a consciência de que porque na cabeça dela... Aquilo é normal. É normal e, assim, é para a manutenção do casamento, da felicidade do casal. Então, ela tem que fazer. E você acha, por exemplo, esse tipo de relacionamento, você acha que ele ameaça ela? Tipo, olha, não vai dar hoje não? Então tá bom, vou achar na rua. E ela fica submissa a isso, né? Já é submissa, coitada. Sim. E acaba tempo. Eu sou casada com ele, eu sou obrigada a fazer sexo com ele. Alguns, sim. Do eu vou buscar na rua. Sim. Mas muitas vezes passa muito mais por uma sutileza psicológica. Entendi. Entendeu? Então, se você não quer mais transar comigo, porque talvez você já não goste mais tanto de mim. Ou porque talvez, sei lá, quem me garante que você não tem outra pessoa na rua? Então, ele vai criar situações onde essa mulher vai tentar provar para ele que o que ele está pensando ou falando não é verdade e vai acabar fazendo o que ele quer. Então, ele mais... Ele conduz a situação de uma Eu costumo dizer que é mais cruel, porque tem uma sutileza. E se essa mulher não tem uma clareza do que está acontecendo ali, ela cai, ela embarca, né? Nossa, e tem muitas, né, doutora? Muita. A gente fala muito do machismo, né? Pensando nesse machismo vindo do homem. Mas você sabia que a maioria dos homens machistas foram formados por mulheres machistas? Uau. Muito mais, porque a gente sempre pensa no pai machista. Sim, sem dúvida. Mas fala machista, você pensa automático. Mas muitas mulheres ainda são muito machistas. E elas educam esses filhos de forma machista, que depois vão tratar mulheres de forma machista. Uma pergunta agora que interessa diretamente às mulheres mais experientes. O sexo acaba, né? As pessoas falam assim, entrei na menopausa, acabou minha libido. Acabou, não tem mais vontade de fazer sexo, é uma secura, é um suador. Como é que a gente faz? Porque assim, a gente não sabe quando a gente entra na menopausa, né? Eu me lembro
porque eu gosto de ler, de entender, então eu falava, caramba, tô sentindo um tal de climatério que eles falam, deixa eu procurar o que é isso. Ai, climatério, então esse negócio que vai minando água no rosto da gente. Ai, tão frio, mas eu tô sentindo um calor doido. Então, assim, a gente fica descompensada. Sim, é porque né? é uma alteração de hormônio. Total. Né? E muda grande. completamente a gente, né? E aí, o sexo, a gente consegue fazer com que a mulher, porque ela vai perdendo muita coisa. Sim. A doutora recomenda para essas mulheres que estão na menopausa o que a gente faz para melhorar a vida sexual dessa mulher. Tem muita coisa tem que muita dá para gente, fazer. Né? Primeiro passo tem que procurar uma médica, Sim, né? perfeito. Um médico, exatamente para fazer os exames, para ver se realmente se já entrou no climatério, porque né, existe o climatério e a menopausa. O climatério é quando você começa a sentir essas alterações. Isso. A menopausa é exatamente a sua última menstruação. Então o climatério ele pode durar aí um tempo grande. Você fica ainda, você está produzindo hormônio, só que é menos do que você produzia antes, então você fica com essas oscilações de temperatura, sua muito, a sudorese noturna, né? E isso vai dando muito desconforto, irritabilidade. Tudo, então, né? Primeiro passo, procura o médico. Ok. É isso mesmo, estamos na menopausa. Beleza, o que dá para fazer? Certo. Então, dá muitas vezes para fazer reposição hormonal. Sim. Nem todas as mulheres podem. Eu cheguei a fazer 2 vezes. Deu certo? Deu. Funcionou? Deu certo, funcionou. Funcionou. Aí, mas tem aquela coisa, olha, vai ser bom para isso, mas pode te prejudicar nisso. Nisso, exatamente. Né? A gente tem o pró e o contra. Sim. Falei, eu vou arriscar porque assim, eu suava em bicas. Então eu falei, eu preciso. Aí eu fiz durante 1 ano. Mas graças a Deus, aí passou um tempo e tal. Eu morava fora, inclusive. Imagina 0 graus, você tá sentindo um calor de 33. A pessoa enlouquece. Sim. Né? Tira a roupa, bota a roupa. Tira lençol. Bota casaco, tira Isso. casaco. Eu me lembro até hoje, como se fosse hoje, doutora. O lençol que eu colocava na cama, ele ficava ensopado. Minha roupa. Eu falava, meu Deus, que loucura, tô ficando louca. Eu passei. Tem gente que passa de boa. Por que tem gente que passa de boa? Isso é muito... Tem explicação isso, gente? Tem explicação que é o ser humano, que antipatia, né? Cada um é de um jeito, né? Eu conheço mulheres que passaram ou estão passando, até sente alguma alteração, mas nada. Relação sexual do mesmo jeito, às vezes diminui, que é comum, diminui a lubrificação. Mas isso é fácil de resolver, você tem um gelzinho ali sempre à mão. Bacana. De boa, não tem queixa de diminuição de desejo, né? Mas isso é mais raro, não é o comum. O comum é que essa alteração realmente prejudique bastante. E homens, entendam, quando a gente chega nessa fase, viu? Viu? Entendeu? Namorado, entendeu? Quando a gente chega nessa fase, a gente fica insuportável. Porque já tem a mulher, tadinha, ela já tem a tal da TPM. Imagina quando ela entra na menopausa, né? A irritabilidade. Ué, amor, tudo bem? Tudo bem por quê? Você tá linda hoje. Linda por quê? É assim. É um negócio absurdo que a gente não controla, né? Então, assim, entendam, nós mulheres, a gente é bicho esquisito mesmo. Mas é porque... mulher, mas né? Fomos escolhidas para aturar tudo isso e aguentar tudo mas isso. Mas o homem também... O homem tem a andropausa. Porque tem a andropausa. É porque não é tão difundido, não é tão falado. Mas o homem também. Existe uma diminuição de testosterona. Aí, onde muitas vezes ele vai ter uma diminuição da ereção. Ou às vezes ele tem a ereção, mas não consegue manter a ereção. Cara, isso acaba. Porque eu brinco assim, mexe em qualquer área do homem, mas não mexe no pinto dele. Entendeu? Exato. Eles ficam completamente descompensados. Eu já tive, por exemplo, namorados que tinham ejaculação precoce. Ele enlouquecia com aquilo. Eu falei, amor, vai lá, faz primeiro uma situação, né? Depois você volta, não adianta, amor. Mas não adianta, não. Tem que ter um tratamento. E pronto. Ejaculação precoce nada mais é do que um sintoma de ansiedade. Muita gente acha que é uma doença. E não que é. Interessante isso. É um sintoma de ansiedade.
todo ejaculador precoce, na verdade, é uma pessoa extremamente ansiosa. E ela poderia ter desenvolvido sintomas em várias áreas. Nesse caso, foi para a sexualidade. E aí ela acaba tendo uma ejaculação rápida. Você sabe que uma cena que já aconteceu, às vezes a pessoa quer tanto aquela outra, né? Ela fala, nossa, aí eu sou muito cara de pau, né? Eu chego e falo, a pessoa tá ali, ó, então, a gente não vai se encontrar e tal. Eu falei assim, um dia. Aí chega o dia. Aí você vira e fala assim, ó, hoje é seu dia de sorte. Tadinho. Crueldade que chama, né? Hoje é seu dia de sorte. Acabei com a vida dele, coitadinho. Eu não sabia. Não sabia que ele que ia ali criar. Você colocou uma responsabilidade. Exato. Entende? E dependendo de quem é Tadinho. esse homem, ele vai criar uma necessidade tão grande de te atender e de sair, porque ele quer ser o cara. Sim, ele. Pô, esperei por tanto tempo. Entende? Que essa responsabilidade provoca adrenalina e não tem como. A adrenalina entra no corpo do homem e a ereção sai. A gente, quando é nova, a gente faz muita bobeira, né? Não muita besteira. Bom, a gente está chegando quase ao final, mas antes de eu encerrar, conversando com a nossa produção, surgiu uma questão interessante e muito pouco falada, inclusive, em entrevistas que tratam de sexualidade, que é a questão da homossexualidade, né? Bissexualidade. Hoje em dia está assim. Quais são os cuidados, né? Porque, assim, as mulheres hoje, tem muita mulher com mulher, homem com homens, né? A gente não entende por quê, é uma preferência, não. Eu me adapto mais, não? Como que é isso? Não. Então, primeiro vamos começar. Boa. Homoafetividade. Ok. Homossexualidade já foi muito tempo atrás, a gente já não usa mais esse termo. Perfeito. Por quê? Porque quando a gente fala de homossexualidade, é como se você desse uma conotação exclusiva à questão sexual. Então a gente usa homoafetividade, porque na verdade é uma pessoa, né, que tem interesse sexual e afetivo por uma pessoa do mesmo sexo. Perfeito. Certo? Perfeito. Então acho que é interessante. Isso que é a gente bacana, tá aqui, sim. exatamente para poder mudar, explicar, né? Para poder levar informação de qualidade. É isso que a gente precisa. Que eu acho que é isso que muda o mundo. Sem dúvida. Quando você fala é uma preferência, não é uma preferência. Tanto que a gente... porque é a opção da pessoa. Não é uma opção. O nome certo, né? A determinação é orientação sexual. A sua orientação sexual é em função de uma pessoa do mesmo sexo que o seu. Então, mas é opção, a pessoa escolhe. Ela não escolhe. Ela não escolhe. Uma pessoa que tem desejo sexual por uma outra pessoa do mesmo sexo, ela não escolhe isso. Você escolheu ser heterossexual? Não. Você, belo dia, você acordou e falou assim, eu acho que eu vou me interessar por homens, eu quero ter tesão por homem. Hoje eu quero ser bi. Tem isso? Não. Claro que não. Você simplesmente, um belo dia, você se pegou tendo interesse, tendo desejo por homens. Isso não foi uma escolha, foi uma orientação. Então, a gente já nasce com essa orientação. Não é uma escolha. Eu acho que isso tem que ser muito batido. Demarcado, para a gente trabalhar a questão do preconceito. Sim. Sabe? Sim. Talvez até por isso tem mais preconceito em cima. Sim. Da situação por falta de informação. Exatamente. Eu tenho um caso muito interessante. Um paciente que eu atendi há muito tempo atrás, ele era jogador de futebol. 40. Jogador de futebol, quase 2 metros de altura, não sei o quê. Tipo macho hétero top. E aí ele contava pra mim assim, Elisângela, porque na minha rua tem um gayzinho. Eu ficava escutando. E toda vez que eu passo, ele fica olhando pra mim. Eu tenho muita vontade de bater nele. Por quê? Porque ele fica me olhando, eu não quero que ele me olhe. Eu falei, mas vamos entender, o que você quer dizer por gayzinho? Me explica isso. E aí ele foi trazendo o conceito que ele tinha, e aí eu fui desconstruindo.
Quando eu expliquei para ele exatamente isso que eu estou falando. Sim. Primeiro que não é uma opção, é orientação. Ok. E o fato dele passar e ele olhar, eu falei, mas ele já fez alguma coisa? Ele te assediou, ele te cantou, ele te pôs a mão. Ele falou, não, nunca fez nada comigo. Eu falei, então ele está só te admirando. Assim como uma mulher te admiraria, ele só está te admirando. Se ele não passou dos limites, se ele não te faltou com respeito, você não tem nada para fazer, tá tudo certo. Sim. Aliás, eu acho que você devia até se sinta sentir lisonjeado. Exato. E foi muito interessante, porque aí quando eu falo que a educação é transformadora, a partir daí, ele falou que ele começou a cumprimentar esse rapaz. Já mudou o conceito. Porque ele mudou a visão, Sim. né? Ele mudou, ele ressignificou esses conceitos. Porque e ele deixou de ser preconceituoso. Porque agora ele entendeu. Sim. Ele entendeu que não era uma escolha. Isso. Ele entendeu que, apesar de tudo, a pessoa estava sendo extremamente respeitosa, Sim, né? sim. Com limites e tal. E que estava tudo bem. Porque o que ele ouvia é o amigo que fala, o outro que fala, o outro que fala. Então pronto. Então, eu também vou repetir. Você vai reproduzindo. E você quebrou ele. Reproduzindo coisas erradas. E você ainda quebrou. Ele falou assim, você deveria se sentir, porque ele está te admirando, exatamente. Meu amor, né? E aí, mas um homem admira, qual o problema? Qual o problema? Né? Prazer tem sexo? Exatamente. Entende? Ser um homem feminino não fere meu lado masculino. A gente vai chegando ao final, meu amor. É papo tão bom, pena que a gente vai ter que terminar. Mas olha, antes de eu finalizar, eu gostaria de agradecer primeiramente a nossa querida psicóloga e sexóloga. Eu que agradeço o convite. Pereira, Nossa Senhora maravilhosa. Obrigada. E além de esclarecer tanta coisa hoje aqui em tão pouco tempo, as nossas dúvidas, né? Eu tenho certeza que muitas mulheres héteros, bi, porque hoje tem tantos, né? Tem tantas hoje. Verdade. Então vamos mais um pouquinho de informação. Não por favor. Hoje tem tanto. Sempre teve. Sempre teve. Agora, o que a gente tem hoje, sabe o quê? Um pouco mais de liberdade de expressão. Boa. Antes, as pessoas tinham tanto medo, não que hoje elas não tenham. Sim, elas continuam porque as pessoas continuam tendo medo de sair na rua, né? Porque a gente sabe muito que tem preconceito, gente exato. maldosa, que bate, que agride. Os homofóbicos, né? Sim, mas hoje ainda é menos do que se tinha há 20, há 30, 40 anos atrás. Bacana. Então as pessoas falam, porque hoje tem muito. A verdade é que sempre teve. E a questão do que é normal, porque o que hoje se acredita é que o normal é ser hétero. Exato. Mas isso sempre foi assim, né? Não. Na cabeça das pessoas sempre foi assim. Pois é, mas aí sempre se pregou isso, não né? Não foi assim sempre. Se você fizer um estudo da história da sexualidade, você vai entender que, por exemplo, na Grécia Antiga, o que era o ideal? O ideal eram homens homoafetivos. As mulheres, elas entravam na vida desses homens com um único objetivo, procriação. Então, eles tinham as mulheres para poder procriar, eles só dormiam no quarto com elas quando elas estavam no período fértil. Quando elas saíam do período fértil, quem entrava nesse quarto era um outro homem. O dia que... Eu tenho um paciente muito engraçado. Olha, gente, que coisa linda. Quando... É maravilhoso. É maravilhoso. Né? Gente, história é maravilhoso. A história da sexualidade é lindíssima. Quem tiver um pouco mais de interesse e quiser ler, leiam A História da Sexualidade de Michel Foucault. São 3 volumes. É uma leitura um pouco densa, mas vale muito a pena. A gente entender, a gente volta lá atrás. Que coisa linda. Sabe? E dá uma outra visão do que a gente tem hoje. Então, hoje é assim. Pode ser que daqui a 100 anos não seja mais. Você pode, olha como que os relacionamentos estão mudando. Hoje a gente tem muitos conceitos. Antigamente era só o casamento tradicional. Hoje tem um monte de gente vivendo de várias formas. Né? Casamentos abertos, casamentos onde a pessoa mora cada uma numa casa. E são casados. Crianças, exato. E são casados. Né? Trisal. Né? Tem gente que vive 2 homens e uma mulher, 2 mulheres e um homem, às vezes até mais. Então, assim, isso está mudando. A verdade é que a sexualidade ela é muito fluida. E na cabeça da gente, ela não é 1 mais 1 igual a 2. Eu falo que na sexualidade, não.
mais 1 são 3, são 3,5, Muito lindo. 10. Isso é muito lindo. Depende. Que mulher maravilhosa, gente. Por mais Elisângela na nossa vida, por favor. Ô, doutora, o tema é muito amplo, né? Muito amplo. A gente sabe. A gente poderia ficar Nossa. aqui, ó, o mês de março Exato. todo. Falando e falando e falando. E olha, a gente só tem nesse exato momento a agradecer, porque assim, gente, desculpa, eu sei que vocês queriam mais, né? Ouvir mais e mais, mas infelizmente a gente tem um tempo. Eu prometo que a gente irá trazer novamente a nossa sexóloga e psicóloga, doutora Elisângela Pereira. Tá bom? Obrigada pelo convite. Olha, nossa, quem a gente que agradece. Fico muito feliz. Por tanta informação, tanto esclarecimento em tão pouco tempo. Obrigada. E contem comigo sempre, tá? Sempre que precisar, Sim. me chama que eu venho. Por favor, com prazer. e as suas redes sociais, por favor, para as pessoas. Psi, né? Isso. E o Instagram, Psi, PSI, Elisângela Pereira. Elisângela com S. E mesma coisa em YouTube e todas as outras. TikTok, tem lá, tem tudo. É só. E ó, é fácil de achá-la, viu? É. Porque quando eu botei Elis com S, Já achei apareceu. imediatamente. PSI de Psicopsi, Elisângela Pereira. Perfeito. Tá bom? Perfeito. Também podem entrar, deixar pergunta no direct. Bacana. Eu tendo um tempinho, sempre vou responder. Bacana. Nem sempre de imediato, porque sempre tem muita coisa lá. Eu sei. Mas sempre que dá, eu Olha, levo as respostas para as eu pessoas. tenho certeza que vocês amaram esse bate-papo. A gente vai encerrar aqui agradecendo ao nosso patrocinador. Menina, deixa eu te falar uma coisa. Aqui no Morro da Glória tem um açougue que chama Santa Edviges. Sim. Pensa assim, final de semana, Mirtz, eu quero comer um churrasco. Já tem tudo ali. Para quantas pessoas? 8, 10, 12, 15? Tá tudo pronto. Pensa numa costela no bafo. Uau. É isso. Tá aqui logo aqui em cima no Morro da Glória. Ai, Tá? bom saber. Bom saber, já tô Bom te dando saber. a dica aí, meu amor, porque amanhã, domingão e tal, né? Ou depois Nada de segunda, cozinha, por ou favor. terça, ou quarta, ou quinta. Olha, nada de cozinha. Né? Botar um umbigo no fogão, não, Por pelo favor. amor de Deus. Então, gente, olha, mais uma vez a gente agradece por você estar aqui com a gente nesse tempo. Que papo é esse, gracinha? Siga a gente nas redes sociais, agradecendo a nossa equipe maravilhosa, que está sempre ali dando o seu melhor, com sangue nos olhos e faca na caveira, que é assim. Muito obrigada. Siga a gente nas redes sociais, Instagram, a gente está em tudo também. Enquanto isso, enquanto a gente não traz o próximo convidado, que ainda vai ser agora em março, para fechar o mês das mulheres, vai seguindo nossas redes sociais aí. Beijo grande. Gente, ó. Valeu, doutora. Beijo no coração. Beijo Até a demais. próxima. Obrigada aí pela atenção. É isso aí. Tchau, tchau.